Agora tem uma alteração aí, só que já está tendo processo na justiça, a justiça já está derrubando aí essa questão de pagar imposto acima de 600 mil no ano, né? Quem recebe mais de 600 mil no ano, ou mais de 50 mil por mês em dividendos, tem que pagar imposto, só que já está tendo um processo de judicialização e está sendo positivo para quem entra com essa ação pedindo para não ter, porque é inconstitucional, está sendo alegado aí um monte de coisa, né? Mas enfim, no Brasil, a gente não vai ter o imposto incidindo sobre os dividendos. Vamos considerar a regra antiga baseada na Lei 9.249 de 1995, que é a lei que isentava dividendos aí no geral, não só de produtos financeiros, como de dividendo da sua farmácia. O cara tem uma farmácia e no final do ano ele distribui lucro com ele e o irmão dele que é sócio. É isento também de impostos, entendeu? Então, aqui o dividendo é isento. Só que se eu uso o dividendo para promover efeito composto, o dividendo eu transformei ele em compra de ativo, correto? O ativo vendido lá no Brasil não tem isenção de impostos sobre a venda do fundo imobiliário em qualquer valor. Ele não tem a Certo? cota de isenção de 20 mil por mês, como acontece com as ações, entendeu? Então, eu vou sim aplicar aqui os 20% do Brasil sobre o crescimento composto, sim, eu posso. Não posso sobre o dividendo. Perceba aqui que o dividendo não vai alterar em nada, mas o crescimento composto vai. Por quê? Porque como eu produzo dividendo composto? Reinvestindo dividendos. E como que eu reinvisto dividendo? Comprando ativo. E se eu vendo esse Sim. ativo em algum momento, até para Vai travar a pagar um imposto. rentabilidade, porque a gente só trava a rentabilidade quando a gente vende. Enquanto eu não vendo, fica oscilando. Né? Sim. Hoje a minha carteira está rendendo, por exemplo, 20% no ano em rentabilidade composta, amanhã pode estar rendendo 19%. Por quê? Está oscilando. Eu trago Sim. rentabilidade quando eu vendo o ativo. Vendi, acabou. Né? Ele não oscila mais na minha mão. Ele vai oscilar na mão de quem comprou ele na minha mão, mas ele não oscila mais. Então, aí eu vou ter incidência, sim, impactando o efeito composto. Aqui no caso, ó, olho no lance, caiu, tá vendo? O dividendo não mexeu em nada, mas o crescimento composto no Brasil também é afetado quando se vende o ativo, Sim. entendeu? Quando se vende o ativo, é afetado. E aí a gente tem esse comparativo aí que eu acredito que você perguntou baseado nisso, né? E é o ponto que a gente Sim. sempre chama atenção. Eu tenho um nível inflacionário no Brasil, seja a inflação oficial do governo, que mede a consequência, mede o aumento de preço das coisas, mas não no geral, mede baseado na cesta que o governo define, que o IBGE define, e eu tenho a inflação verdadeira, que é da base monetária. É a oferta de dinheiro em circulação. O governo precisa de mais dinheiro em circulação para girar a economia, né? Então, isso a gente vai chamar de verdadeira inflação. E não sou eu quem digo. Você pega economistas clássicos, né, até brasileiro, por exemplo, como o Roberto Campos, foi avô do Roberto Campos Neto, que foi ex-presidente do Banco Central do Brasil, cuiabano, ele era do Mato Grosso, grande economista, e ele tem um vídeo clássico dele falando a inflação não é um aumento de preço, a inflação é a expansão monetária. Então, nós temos uma inflação no Brasil real de 13, na marcação que eu fiz, tá? Nos últimos 5 anos ao ano de 13,48, o que promove o efeito negativo. Então, se eu tenho um crescimento composto desses 10 FIIs aqui, nos últimos 5 anos, fazendo uma média de 7,22, quando eu desconto isso daqui, e usando a fórmula adequada de desconto, porque a fórmula adequada de desconto não é o subtrair, fazer uma subtração simples, como muitos acham que é. Não é. Eu Sim. desconto, porque estou falando aqui de efeito composto, né? Aí Uhum. fica o ganho negativo. Aí vocês já provavelmente já deve ter visto alguém na praça aí, alguns influencers falar do ganho negativo. O cara acha que está investindo, mas ele está tendo ganho negativo. No Japão, quer queira ou não, a gente tem uma inflação oficial Sim. no patamar mais baixo que o do Brasil, isso aí todo mundo tem ciência disso, bem como a expansão monetária também. Os últimos 5 anos está mais baixo, mas ela esteve mais alta também, tá? Na casa dos 4% ao ano. Ela já se encontrou na casa dos 4, 4, alguma coisa, tá? Agora que ela está um pouco mais comedida aqui. Mas o que faz com que o ganho real aqui nesse caso seja maior. Bastante maior, né? E aí se você me perguntar, Marcelo, no Hum. geral, qual que é o ponto que você olha para fazer investimento? Aí eu vou chamar de investimento todo tipo todo tipo de ação que eu quero produzir um efeito composto que
me entregue um ganho percentual que vença a verdadeira inflação daquela moeda que eu estou investindo, naquele país que eu estou investindo. Sim. Se eu estou investindo no Japão, Uhum. eu quero quanto mais descolado da inflação da moeda, melhor. No Brasil, Melhor, aí perceba, no Brasil, se eu tenho uma inflação nesse nível, nem tesouro direto está servindo para mim, com certeza. entendeu? Elas estão empatando, né, no melhor das É, hipóteses. a pessoa acha É, que tá ganhando, que não vai ficar rica com tesouro direto. Não vai, entendeu? Você tem a não inflação. vai. A inflação da moeda crescendo no mesmo percentual. Então Sim. você tem que buscar coisas que performam acima e com uma Da margem de inflação, ó. segurança. É, aquela balela de, não, mas eu tô com um investimento aqui que é 6 mais IPCA, é 7 mais IPCA. IPCA é inflação de É. mentirinha. Teve um evento aqui que eu fiz um cálculo, eu fiz esse cálculo aí, eu acho que você lembra ainda, Anderson, que em 96 eu trabalhava numa companhia siderúrgica, ganhava R$ 400 por mês. Sim. E um apartamento, a tia da minha esposa tinha vendido um apartamento, R$ 20.000. Aí o exercício que eu fiz é o seguinte: então em 96, Hum. com R$ 20.000, eu tinha um teto para morar, correto? Usando aquela Sim. precificação do momento ali, que ela fez negócio no apartamento dela, R$ 20.000. E 400 por mês, ou seja, tirando o 13º, essas coisas, R$ 4.800 eu vivi um ano, não é? Então, você vê, 96, com 4.800 dava para eu ter um padrão de vida naquele, viver durante um ano tranquilo, e R$ 20.000 eu comprava um teto para eu morar. Beleza. Aí eu apliquei o IPCA ao longo dos últimos 30 anos, de 96 a 2026. O Sim. resultado, corrigindo os 20.000 do imóvel, mais os 4.800 de uma renda anual. Corrigindo. O Aham. IPCA do governo corrigiu isso para um pouco acima de R$ 140.000. Ou seja, R$ 140.000 eu só vivo no ano. Eu não compro imóvel. Nossa. Entendeu? Para mostrar a ineficiência da inflação medida pelo Hum. governo, que é a inflação de mentirinha. Sim. É a inflação que ele usa para poder pagar a dívida dele, pagar o título IPCA+, por exemplo, entendeu? Que ele toma com você, né? As Exato. de... E o É. debate de inflação ele é amplo. Qual que é a melhor medida de inflação para todo mundo? É um caquebo. É você, igual o Japão, aqui no Japão Ah, tem, é seu comum, custo. né? Você fazer a sua análise do seu fluxo de caixa e mês Uhum. a mês você avaliar, ó, tô gastando o mesmo nível? Tô gastando ao mesmo nível, né? Você tirar as discrepâncias e ver quanto que está evoluindo. Sim. Ou pelo menos uma vez por ano. Aí você vai ter a inflação real, porque a inflação muda de família para família, entendeu? Ele muda de família para família. Vamos pensar numa pessoa que vocês vão concordar comigo. Vamos pensar que no ano a coisa que mais aumentou foi combustível. Vamos imaginar que o combustível foi para 250 ienes, correto? Hoje eu Sim. abasteci, se não me falha a memória, estava 166. Vamos imaginar que foi para 250. Tá. Uma família que de repente a família toda mora muito perto do trabalho e tal, ela e não usa muito carro também, chega final de semana, né, tem os compromissos mais próximos de casa, e você pega uma outra família que gasta mais combustível, seja pelo trabalho, seja pelas atividades que tem, por hobby que tem, vai para montanha, vai para rio, vai pescar e tal. É óbvio que se eu tenho um item que aumentou demasiado, a inflação dessa família, cuja a coluna gasolina, ou a coluna, ou a linha, né? A linha gasolina dentro de um fluxo de caixa vai ter um peso muito maior, né? A inflação daquela família teve Hum. um peso muito maior, É. entendeu? Então, assim, eu estou dando um exemplo de um produto, né? Baseado num produto. Então, assim, a inflação, o ideal é você medir a sua inflação. Você sabe, ó, tô tendo aqui, o governo anunciou X, mas a minha tá muito aquém disso, aliás, tá muito acima disso, né? É isso. Muito bom. Ô, professor, mas você mostrando isso me deixou tranquilo em relação assim, que às vezes eu me perguntava, né? Poxa, pagando esse imposto nos ativos que não tem NISA, será que a minha rentabilidade vai toda para o espaço e daí dá no mesmo que investir no Brasil? Mas você me mostrou que não, né? Ainda assim, investir no Japão é bastante mais vantajoso, né? E aí uma outra correção na sua fala mesmo aí. Por Não é, favor. a gente não está falando de investir no Japão, perfeito? É, tem Não razão. estamos falando Sim, de sim, sim, investir no sim. Japão. A gente está falando Uhum. de investir através de corretora japonesa
Fato. elegível, fato que é elegível para quem é residente no Japão. É, Que sim. reside no Japão, tem o My Number, né, o Kodin Bango, e pode fazer o cadastro numa corretora japonesa e acessar ativos globais, inclusive ativos também ligados ao mercado japonês. Mas é só para não ficar, porque senão o pessoal acha que, não, mas eu vou investir. Não, não necessariamente é só no Japão, nós estamos falando de É, com certeza. Dá a produtos entender que às vezes a gente vai financeiros. comprar ativo só do Japão.